graças a Deus. Bem-vindo ao culto da Igreja Evangélica em Castro Alves. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada um de vocês. Esse é o nosso culto de missões. Abra comigo Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ministrar a sua palavra essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pegue a sua cabeça. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa noite, por essa oportunidade, na tua presença, meu Deus. Fala conosco, Senhor, abençoa esse momento, meu Deus, que nós possamos te louvar e te bendizer, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez no culto de missões para a honra e glória do Senhor, onde estamos trazendo à memória o quão importante é esse mistério, né? Então, vamos começar a cantar um hino do Inário. Para você que tem ele aí em casa, é o 334. Então, vamos adorar ao Senhor com essa canção, amém? Louve com sua boca, com seu corpo, com as suas palmas, mas adore o Senhor de todo o coração. Expressando toda a dor, eu vou cantar. Eu salvar ao pecador, deixe afogar. Deixa as graças sair, nesse cantor. A Jesus, minha luz, deixe vencer.
eu estava deitada na minha cama e o Senhor me deu essa lista de música que a gente está entoando agora. Eu estava muito cansada e veio assim a lista, Ele me deu e eu falei, amanhã eu anoto. Mas eu sabia que amanhã eu ia esquecer. E no outro dia eu ia acordar muito cedo, sair correndo e fui. E tanto que eu cheguei aqui no ensaio, eu falei, número 5. Aí a Elisete falou, não, essa não. Eu falei, pera, é verdade. E olha o que diz, gente. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. Seja a pandemia, seja a sua situação financeira, seja a sua vida conjugal, seja o que for, Jesus te faz triunfar pela cruz, que Ele se dispôs a passar isso por você. E tem muitas pessoas que estão indo, levando esse evangelho
Numage pachawe nege pachawe jaga chawe gade meta nani hiritico na chi, rimari vasu cachi, rivoca cachi. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, meu nome é Kelly, sou seminarista interno do Ceforte Polo Guarulhos e sou indígena dos tribos Ticuna. Agosto é o mês de missões indígenas e a Secretaria Regional da Terceira Região tem procurado apoiar as tribos nas quais a Igreja Metodista Wesleyana possui trabalho de evangelização, com Sanumás, Pataxó, Sateremaués e os Chicunas. E o nosso tema deste mês é a alegria da salvação. E a pronúncia desta frase em Ticuna é Nhematae Itan Impon. Nhematae Itan Impon. Como a Igreja de Cristo, cremos que a salvação alcança o indivíduo, não importa a sua origem, pois o Evangelho está além das culturas, responde perguntas e conflitos de todos os povos, de todas as gerações, salva todo aquele que crê. Por isso, orem para que essa alegria alcance todos os povos indígenas. Nos ajuda nesta missão. Que Deus abençoe vocês. A paz. Penamã. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e a segurar palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. O mês de agosto dedicamos a missões indígenas e convidamos-te a celebrar conosco. Cristo é alegria e esperança de salvação para todos os povos. Durante os anos de colonização em nosso país, houve um tipo de pensamento totalmente equivocado a respeito dos povos indígenas que se reflete nesta frase de Frei Ernesto Fonseca em 1573. Ao analisar os habitantes do novo país conquistado pela força portuguesa, falou: seguem práticas tão pagãs e alheias a Deus que torna-se improvável que tenha uma mente evoluída que possa compreender a salvação ou serem dignos dela. Infelizmente, esse tipo de pensamento em algumas pessoas não mudou muito ao longo de mais de 500 anos, e que as primeiras e errôneas impressões sobre os povos indígenas influenciaram a nossa missiologia bíblica e estratégia missionária para o Brasil até hoje. Muitos não compreendiam que desfrutar da alegria da salvação é para todos. Como Igreja de Cristo, cremos que a salvação alcança o indivíduo, não importa a sua origem, pois o Evangelho está além de culturas e responde a perguntas e conflitos de todos os povos em todas as gerações e salva a todo o que crer. O cenário de nosso país ainda está a desejar, pois das aproximadamente 257 etnias indígenas, perfazendo uma população aproximada de 700 mil pessoas, apenas 4 possuem a Bíblia completa em seus idiomas. 34 dispõem do Novo Testamento e outras 59 contam com porções bíblicas. A Secretaria Regional de Missões da Terceira Região tem procurado apoiar as tribos nas quais a Igreja Metodista Wesleyana possui trabalhos de evangelização. O seu apoio é fundamental a orar e a contribuir para a salvação do povo indígena. Contamos com a sua colaboração. Veja a seguir o relato de nossos irmãos indígenas. Que Deus nos abençoe. Eu me sinto honrado em poder vir aqui até vocês através deste mecanismo abençoado. Eu sou o pastor Leonardo Sateré, eu estou aqui com o meu irmão indígena Sateremaué da região do Andirá, e por incrível que pareça nós nos encontramos aqui em Maués e ele também é um servo de Deus, crê no Senhor Jesus e me senti muito feliz em ter a companhia dele aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ele de como foi que ele conheceu Jesus e a importância do que é crer em Jesus
como indígena Satere Maué. Alehum Kartome Nhombe Vato Puendi Rapupi, Catpoté Wadi Aputoté, Messua Deitoté Tupana, Vati Morrei Rapsese Vaco, Sese Aiverhum Raptoi Porocuna, coração, me rap até são Aikutan Eremane do Turan, Aikutan Yesui Morrei Rap Epe. Yesui Morrei Rap e é rap Watunum Rap. Mi Jesus Morrei Ratoin Rap. Wari Atiat Mit Ku Rap. Mit Hatek Takru Piat Hapiat Hindu Rap. Mesu Betoin En. Wari At Pet Tolan Yahula Kliu Piwan Hindu. E Hakirekat Wati Powulekat Mesure. Mi Rap Jesus Quamatoin En Aikaipote. Vaco Sesse. Então, o irmão, ele está aqui dizendo quanto é importante servir e crer em Deus, crer em Jesus. E ele pede oração por um filho dele que está internado na UTI aqui em Manaus. Ele pede oração para que a igreja levante um clamor para que o filho dele seja restaurado, tenha a sua saúde restaurada e volte para a aldeia com saúde. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço aqui do pastor Leonardo Satere. Nós ficamos muito honrados em fazer essa participação aqui junto a vocês neste culto maravilhoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sentir o calor do Pai, o chamego do abraço de um Pai querido, um Pai amoroso. Agora vamos para o momento dos dízimos e da oferta. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também de que quem faz o correto é filho de Deus. Cristo é a maior prova de honestidade que já passou por esse mundo. E nós somos sua imagem, sua semelhança, e Ele é o nosso exemplo maior. Toda vez que a gente passa por uma situação, certo é se perguntar: e se Jesus estivesse nessa mesma situação que eu, o que Ele faria? Se você faz isso, não tem erro. Se você tem a mente de Cristo, Ele que é santo e perfeito, que passou aqui na terra e fez todas as coisas sem pecar, se você tiver esse exercício, com certeza você não vai pecar também. E o que a gente encaixa nisso na pregação da oferta? Que Jesus, Ele é muito bondoso. Deus é extremamente bondoso com as nossas vidas. E o nosso coração tem que ser agradecido por todo esse cuidado que Ele tem com a gente. E uma forma de agradecer isso é através dos dízimos e das ofertas. É através desse seu ato de amor, esse seu ato de gratidão, que através de outras pessoas, os missionários conseguem alcançar lugares que a gente não consegue alcançar, através desse seu ato de amor. Então, deixe seu coração fluir, separe agora seu dízimo, separe sua oferta e sua oferta especial de missões que a gente arrecada todo mês nessa mesma data, no terceiro domingo do mês. Então deixa Deus te usar, separa aí a sua oferta e agora vamos orar. Vai aparecer também, você que não tem condições de entregar pessoalmente, né, que o presbítero David passa aí onde você estiver, se for o caso. Se você quiser fazer a transferência, está aparecendo aqui os dados bancários e só identifica depois, tá bom? Manda para o pessoal para a gente conseguir identificar qual foi a sua oferta. Oremos. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão misericordioso que não se mede, o seu amor não tem fim. E por isso estamos aqui, Jesus, através desse dízimo, através dessa oferta missionária, estamos aqui, ó Deus, nos rendendo graças a Ti, através dessa atitude
Através dessa atitude eu mostro a minha adoração, através da minha atitude eu consigo expandir o reino, através dessa atitude eu louvo o teu nome, porque estou colocando o Senhor acima de todas as coisas na minha vida, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos livra e é o Senhor que nos abençoa. Deus, abençoe cada oferta, cada dízimo, e que cada um venha sentir a tua presença neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nesse culto, nós estamos entoando, louvando e agradecendo o nome do Senhor, mas muitas pessoas não têm esse acesso. Muitas pessoas, infelizmente, não conhecem essa dádiva. Muitas pessoas estão iludidas com religiões ocultas que cegam totalmente. Separe um momento para orar, separe um momento para clamar a Deus em relação a esses povos que ainda não têm acesso à salvação. E que, em nome de Jesus, em um dia, tomara que seja breve, venhamos cantar todos juntos o quanto Ele é santo, o quanto Ele é incomparável, o quanto Ele é digno. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és Senhor.
abençoe cada um de vocês, irmãos, que nesse culto de missões o Senhor possa falar com cada um de vocês. O livro dessa noite é o livro de Esdras, lá no Antigo Testamento. Esdras, tá bom? Eu vou ler 4 versículos. Esdras, capítulo 1, eu vou ler do 1 até o 4. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Graças a Deus. Esdras, capítulo 1. Meus irmãos, o título da pregação é uma missão na própria terra. Uma missão na própria terra. Há uns 12 ou 13 anos atrás, quando eu trabalhava à noite, no outro emprego ainda, eu tive um colega que ele tinha um sobrinho chamado Esdras, né? Filho de crente, né? Era Esdras. Ali para mim ainda não fazia muito sentido, eu não conhecia esse homem de Deus, eu não conhecia essa história, sabia que era alguém da Bíblia, sabia que Esdras era um livro bíblico, mas não sabia o conteúdo, nem o que se passava na história. Esdras foi um grande restaurador, um sacerdote, descendente de Arão, também um escriba, que eram as pessoas que faziam a parte administrativa nos governos, que redigiam a história real, as leis, e que também faziam as cópias da Bíblia, porque a Bíblia era feita à mão e copiada à mão. E tinham pessoas que eram encarregadas de fazer isso, fazer esse trabalho que era tão sério. Esdras era um homem que tinha amor pela Bíblia, um amor pela palavra. Foi ele que dividiu a Bíblia em 39 livros. É Esdras que é o responsável. Então, até ele não tinha essa organização. Esdras vai ser quem vai juntar a Bíblia em 39 livros. Ele também é responsável por fundar a primeira sinagoga, a sinagoga de Jerusalém, que era a mais importante. Esse livro que eu estou lendo hoje, que é o livro de Esdras, ele era um só com o livro de Neemias, era o Esdras Neemias, um só volume, escrito 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. O autor é possivelmente Esdras também, que já tinha escrito o livro de Crônicas. O grande tema desse livro é o retorno a Sião, o retorno a Jerusalém, depois do cativeiro, depois do exílio na Babilônia, naquele lugar tão distante. Então o povo de Israel, eles tinham se revoltado contra o Império Babilônico, aqueles que vinham dominá-los. E eles foram destruídos. Eu falei aqui no passado já, em algumas pregações, que o palácio foi destruído, que o templo foi destruído, que a casa, que edifícios importantes foram destruídos. E a corte, os sacerdotes, profetas, escribas, foram todos levados embora para esse país distante chamado Babilônia. E lá no exílio, o povo de Israel, falava hebraico, aprenderam a língua local, que era o aramaico. Então esse aramaico é lá da Babilônia, lá desse lugar distante. Em paralelo aqui, está acontecendo também a história de Esther, também fora do seu país,
e do profeta Daniel, também fora do seu país. O povo de Judá, então, ele foi levado embora para outro país, foi tirado da sua terra por causa do pecado. O pecado, a desobediência, fez com que essas pessoas fossem levadas e colhessem essas maldições de Deuteronômio 28. O profeta Jeremias, que viveu nesse período de destruição, que viu tudo isso, que era alguém que estava lá, em Jeremias 29:10, ele profetiza que o povo de Israel seria levado embora, seria levado no cativeiro, mas teria um fim essa maldição. Depois de 70 anos, esse povo voltaria, esse povo seria liberto. Então a gente vê que Deus, ele permite que o mal venha por causa do pecado, mas também é um Deus que dá escape, que dá uma saída. E assim aconteceu. Depois de 70 anos dessas pessoas lá nesse país distante, longe da sua cultura, longe de amigo às vezes, longe da sua terra, da sua tradição, da sua casa, eles voltam. Depois de 70 anos, eles têm a oportunidade de voltar. E é nesse período que Esdras, que o imperador Ciro, ele conquista o dominador, ele conquista a Babilônia. Então a Pérsia, que era um outro país forte, que agora era mais forte, ele conquista a Babilônia, que tinha dominado esse povo. O imperador Ciro, que eu li aqui no começo, por motivos políticos, por conquista, por aumentar seu reino, mas também ele foi inspirado por Deus, que ele chama Deus dos céus. A gente reconhece aqui que é o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus fala com ele, fala com esse imperador, fala com esse homem tão importante. Esse homem abre seu coração e ele ouve a voz de Deus. E ele ouve a voz de Deus de um modo muito claro, com muita clareza. Ciro ouve o pedido de Deus, aquilo que Deus falava para ele. E Deus falava que para que ele devolvesse todos os objetos do templo, para que ele levasse os judeus, que ele permitisse que os judeus voltassem para a sua terra para reconstruir o templo. O templo que eu falei agora há pouco foi destruído. Já fazia 70 anos. Deus se compadeceu desse povo e tocou o coração desse homem, de Ciro, que era um grande imperador. E esse homem, ele tem um desejo muito grande e vai e faz aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. É muito interessante, porque os povos estrangeiros, até esse momento, eles, em sua maioria, eram usados para o castigo de Israel. Eles castigavam o povo de Israel. Mas aqui não. Aqui nós vemos o povo estrangeiro sendo usado como bênção, para abençoar o povo de Israel. Então o povo, ele tem a permissão de voltar para a sua casa. Já é uma outra geração, os adultos já tinham morrido, então a gente tem uma geração aqui nova, foi renovado depois de 70 anos. Então, um homem importante lá na Babilônia, Zorobabel, que era o governador, que era um homem descendente do rei Davi, um príncipe, ele é designado governador e é enviado na frente para Jerusalém, na frente para construir o templo, na frente para edificar aquilo que foi derrubado por aquele outro povo, para restauração. Mas, como nem tudo é perfeito, há oposição que acontece na reconstrução desse segundo templo. Aqueles que se levantam para ser contrário, para atrapalhar, eles vêm disfarçados. Eles vêm, esses inimigos da nossa alma, eles vêm disfarçados. Esses inimigos do Zorobabel vêm disfarçados. Primeiro eles oferecem ajuda. Eles chegam para Zorobabel, para os chefes, e falam: olha, deixa
a gente ajudar vocês a edificar o templo também. Mas Zorobabel, ele sabia que era somente para aquele seu povo fazer aquela tarefa. E ele não cai nessa armadilha. Ele não deixa aquelas pessoas entrarem e fazer parte dessa tarefa tão nobre, dessa tarefa tão importante, que era reconstruir o templo do Senhor, que era reconstruir essa casa de oração. Esses homens, esses inimigos, não satisfeitos e querendo atrapalhar o templo e a construção, eles foram e subornaram funcionários do governo para que emperrassem essa obra, para que atrapalhassem essa construção. E eles conseguem, porque essa construção ela fica parada por muitos anos, é travada até o reinado do próximo imperador, que é Dario. Aqui um alerta para que nós avaliemos as ajudas que nos oferecem, que a gente possa avaliar realmente. E ainda que houvesse uma ordem do rei para reconstruir o templo, o que vemos aqui é uma autorização de Deus, uma espera pela autorização de Deus. Tendo dito que Israel era uma cidade rebelde, esses inimigos indo no governo e falando contra Israel, o imperador Artaxerxes vai e proíbe, ele vai e impede que aquela obra continue. Os profetas na época, que eram Ageu e Zacarias, eles criticam muito o povo, eles criticam o povo por não se manifestar, porque havia uma ordem de um rei, uma ordem maior, para ser feita a reconstrução. Mas o povo, na verdade, não estava tão preocupado, estava focado nos seus lares. Eles esqueceram da obra, esqueceram porque estavam ali, porque estavam de volta, esqueceram do que era mais importante. E assim como ocorreu no primeiro templo lá de Davi, que Davi queria construir o templo, mas Deus disse: espera. Aqui também foi necessário esperar um pouco. Aqui foi necessário esperar o tempo de Deus, não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E depois de alguns anos, as obras recomeçaram. Ageu e Zacarias lideraram um grupo para voltar às obras mesmo assim. Eles vão e retomam aqueles alicerces e recomeçam a obra do templo. Alguns homens até vão e denunciam ao rei Dario, ao imperador Dario, que fez uma pesquisa depois da denúncia e ele encontra que realmente o rei anterior tinha feito um decreto para que houvesse a reconstrução do templo. Somente em Esdras 5 a gente vê que Dario, o sucessor de Ciro, depois de cerca de 50 anos, começa a construção do templo. Dario, ele lê aquela lei antiga do imperador anterior, que ordena que seja cumprido. Havia uma disputa de poder pela região. Era necessário ali, Dario, ter a dominação, ter um parceiro leal naquele lugar. Então é conveniente que ele vá e apoie para que o templo seja reconstruído. E ele paga integralmente a reconstrução do templo. Ele vai com ouro, com prata e paga essa reconstrução. Pelas peças, por esse reino que nem conhecia Deus, mas que agora era movido, era usado por Deus. Usado por Deus para abençoar o povo de Israel. E ainda ameaçou: todo aquele que impedir essa construção será passivo de morte. É ameaçada essa pessoa. Então a construção ela retoma. Ela demora 2 anos. 2 anos e vai até o 7º ano desse reino. 2 até o 7, então 5 anos de construção. Aqui Esdras chega, enviado pelo rei Artaxerxes. Ele chega nesse lugar para restabelecer o culto, ainda na base, estava ainda na base
para a construção do templo. Estava bem no comecinho. E eles já começavam a fazer o sacrifício, começavam a fazer o seu culto ali. Tudo muito caótico, sem paredes, nem uma parede levantada ainda. Mas eles retomam o culto, retomam a adoração a Deus. Aqueles que eram mais velhos, que tinham conhecido o templo, e eram poucos, estavam vivos ainda, depois de 70 anos, eles choravam ao ver aqueles alicerces, choravam a ver aquele altar de novo. Os mais novos, eles gritavam de alegria. Então se confundia o choro e a alegria das pessoas por esse templo que era renovado, por esse templo que estava voltando ao normal. O rei da Pérsia, ele tinha vários governantes pelo mundo. Ele realmente, como falou aqui no capítulo 1, ele dominava o mundo. Depois que ele conquistou a Babilônia, ele dominou o mundo inteiro quase. E ele colocava governantes em cada ponto. Cada ponto dos seus governos, como era grande, não é? Imagina o Brasil. O Brasil, a gente vê assim, o Brasil é continental. Se vê pelos números de Covid, 100 mil, né? População, 200 milhões, 260 milhões de pessoas. Quer dizer, é um país continental. E para governar um país desse, é difícil. É difícil ter gente lá na ponta da tua confiança. Num país, estou falando do Brasil. Agora imagina dominar o mundo da época, que era 5 vezes ou 4 vezes o Brasil. Então, esse governante colocava pessoas de confiança em cada ponto. Ele ia colocando pessoas ali, pessoas que confiavam, pessoas que não iam trair. E aqui em Israel, ele colocou Zorobabel, que era um homem da linhagem de Davi, que era um homem da confiança dele, para ir para aquele lugar, para governar. E manda também a Esdras para aquele lugar. E o profeta Josué, Jesus, os sacerdotes e levitas, para refazer aquele lugar, para restaurar aquele ponto estratégico, para que eles fossem fortes de novo e que fossem aliados deles. Esse segundo êxodo, essa segunda saída da escravidão, do exílio, ele é um pouco diferente daquele êxodo do segundo livro da Bíblia. Ele é diferente. Sim, eles estavam fora da sua terra, foram levados, obrigados para lá. Só que esse segundo êxodo, essa segunda volta, ela é diferente porque eles não precisaram guerrear, não precisaram lutar, não precisaram convencer ninguém para sair da Babilônia. O próprio Deus guerreou por eles. O próprio Deus foi o imperador, o dominador, e falou para que eles soltassem as pessoas. E foi diferente do que aconteceu no Egito. Lá no Egito, Faraó, ele briga, ele luta, ele deixa ir, ele volta, ele não quer deixar. Aqui não. Aqui esse homem, ele deixa, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a ordem do Senhor e liberta esse povo. E dá dinheiro para que eles possam reconstruir esse templo. E confia e entende esse povo como aliado e não como inimigo. E Esdras é enviado para aquele lugar depois, pelo sucessor ainda, pelo outro rei, para que fizesse as reformas necessárias. E ele vai com dinheiro, com ouro, com materiais para a reconstrução do templo, para a reconstrução daquilo que precisava ser corrigido. O reino financiou. E quando ele vai e chega na terra dos seus pais, ele vê uma situação muito ruim, ele vê um povo miserável. Então nessa sua missão, ele vai e encontra um povo necessitado. Esse povo que foi deixado para trás é um povo que fica em dificuldade, é um povo que está bem atrasado em relação àqueles que foram, aqueles que estavam lá no exílio.
É muito interessante, porque a gente percebe que aqueles que foram, sim, foram abençoados, porque estavam debaixo da vontade de Deus. Nem sempre o castigo é a pior coisa. O castigo que vem de Deus, muitas vezes é para nos corrigir, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Um outro tema que nós encontramos aqui no livro de Esdras é a purificação da comunidade. Esdras vem para restabelecer o culto depois do templo construído. Ele percebe que havia casamentos mistos, sacerdotes e levitas tinham se casados com mulheres de todo o povo, com pessoas de outra religião, com práticas pagãs. Ao exemplo de Salomão, essas pessoas estavam regredindo no cuidado com Deus. Elas tinham se corrompido na idolatria, elas tinham se perdido, elas não estavam mais cultuando, elas estavam até cultuando a outros deuses. Isso prejudicava a adoração ao Deus único, ao Deus dos céus, ao Deus criador dos céus e da terra. Deus, Ele não se deixa dividir, Ele quer adoração única a Ele, a somente Ele, e não a outros deuses. Mas havia uma ordem somente para construir o templo, havia uma ordem limitada, e Esdras, ali junto com Neemias, ele faz parte para construir também os muros, para proteger essa nação. Então essa ordem, ela é completa. Como grande reformador espiritual, que chama Israel para arrependimento, no capítulo 10, Esdras convida Israel para abandonar a tradição morta, a impureza moral que eles tinham caído. Esdras aqui, ele prefigura Cristo, que é o sacerdote eternamente. Irmãos, a gente vê que a ordem dos livros bíblicos, eles não seguem a cronologia, o tempo. Eles não seguem, eles seguem uma ordem divina, uma ordem teológica, que é a ordem de assuntos. Aqui nesse livro de Esdras, na verdade, a gente vê que é o último do Antigo Testamento. Ele é o fim do Antigo Testamento. Mas vemos outros livros depois, que é uma organização que o próprio Esdras fez, até Zacarias, muitos livros na frente. Então a ordem não é a ordem de tempo. O livro de Esdras é um livro escrito 400 anos antes de Cristo. Então, depois desse livro ali, há um grande silêncio de 400 anos. Então, Esdras é um dos últimos livros a ser escrito. Dali para frente, teria um grande vazio de inscrição bíblica. Aqui, nós vemos que o governador Zorobabel, ele não iria cumprir a promessa de assumir o reino de Deus. Essa promessa, ela aponta para alguém que viria ainda. Essa promessa, ela não seria cumprida ali, naquele momento. O rei ainda viria. E os governadores, daí para frente, desde a Pérsia, da Grécia e de Roma, os governadores são os sacerdotes. Está aqui com Esdras, e depois todos os sacerdotes são os governadores. Então, não tem a figura de rei forte ainda. Não tem. O rei do universo, o rei dos reis, esse ainda viria. Esse ainda se manifestaria. E daqui para frente, a gente vê vários alertas, vem profetas escrevendo sobre o rei. Então, nas próximas pregações, vamos ver profetas, pessoas apontando para o rei dos reis, para aquele que viria, para o Messias, para aquele que Deus enviaria para a terra para nos salvar. Aqui no livro de Esdras vemos um homem que ama a Bíblia, um homem que tinha um amor tão especial pela palavra de Deus. Vemos um povo que estava no exílio, que estava numa situação difícil, numa situação diversa, na escravidão, e que agora teve uma oportunidade dada por Deus, que toca nesse imperador Ciro, para que eles possam voltar para seu lar, para restabelecer a sua vida.
mas não tiveram facilidade, tiveram dificuldade, tiveram inimigos que atrapalharam, que prolongaram os seus planos, pessoas que queriam dificultar suas vidas, que queriam atrapalhar os seus planos. Mas a vontade de Deus, ela foi acima de tudo. A vontade do Senhor, ela supera a vontade do inimigo, de atrapalhar, de fazer desistir, de tirar o foco de nós naquilo que é o melhor, que é adorar a Deus, que é servir ao Senhor, que é fazer as coisas de Deus, que é fazer as coisas do Senhor. Vemos aqui o restabelecimento da casa do Senhor, do templo, dessa figura tão importante que é a figura do templo, essa figura importante para o judeu, desse alicerce, dessa base, desse lugar de adoração. Para o judeu não havia outro lugar, só havia o templo de Jerusalém. Eles, quando moravam longe, eles se curvavam para Jerusalém, para orar em direção para o templo ainda, de tão sagrado que é essa figura, tão sagrado. Mas hoje o nosso templo é Jesus, amém? O nosso templo é o Senhor, é nele que temos a nosso fundamento, é nele onde encontramos perdão dos pecados, é em Jesus que encontramos o sacrifício perfeito, é o sumo sacerdote eternamente, que leva nossos pecados para Deus, e é a oferta, ele é o cordeiro que se entrega por cada um de nós, é o Rei dos Reis, é a fonte da salvação. Em Esdras nós vemos uma preocupação de restaurar o culto, de trazer a verdade, de trazer a verdade para as pessoas que tinham esquecido, que estavam desviadas, estavam longe, afastadas da presença de Deus, afastadas das coisas de Deus. Esse homem foi um missionário na sua própria família, um missionário na sua própria terra, levando a palavra de Deus, depois de 70 anos. Eu fiquei pensando esses dias, né? Depois de 70 anos é muita coisa, Se você olhar aqui na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, 70 anos para trás, isso aqui era mato, né? Aquela Paulistinha ali é anos 60, né? Sei lá assim. Então, 70 anos não tinha nada aqui, era um monte de matagal, um monte de árvore. Imagina 70 anos nessa comunidade, nessas pessoas, é muita coisa. As pessoas ficaram 70 anos sem poder adorar. Eu imagino o quão difícil que é para cada um dos irmãos, pessoas que estão no grupo de risco, que não pode estar na igreja. Estamos aí já 4, 5 meses sem poder estar junto. Então, para esses irmãos é terrível. Imagina como que é a angústia. Agora imagina para esses daqui, foram levados para longe dessa terra e ficaram ali 70 anos. Muitos, a grande maioria, morreu no exílio, não conseguiu voltar para ver sua casa, para ver a sua família, não conseguiu voltar. Agora essa geração que pôde voltar, esses filhos, esses netos estão voltando, e esse homem de Deus, Esdras, é a pessoa responsável em trazer a palavra de Deus de novo, em trazer a verdade para as pessoas. Hoje a igreja é o responsável em trazer a verdade para as pessoas. Nós somos os Esdras modernos, somos as pessoas que devemos levar a verdade para as pessoas, trazer a restauração para as pessoas, trazer uma vida nova, trazer esperança, trazer Jesus Cristo, porque nele encontramos a verdade, em Cristo encontramos a esperança até para a morte. Alguns falam, né? Tudo tem jeito menos a morte. Cristo vai além. Cristo, ele tem a solução para a morte, que é a ressurreição, que é a vida eterna. Mas primeiro você precisa crer nele, você precisa estar nele. Vamos orar em nome de Jesus?
Senhor, obrigado, Pai, por esse culto, Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, meu Deus. Haja cada um de nós, Senhor, que possamos ter uma lição com isso essa noite. Uma lição de força, de perseverança, uma lição de amor à palavra, uma lição de amor a ensinar a palavra para as pessoas. Senhor, haja em nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O louvor. Essa música diz qual é o caminho que devo seguir. Muitas das vezes a gente se encontra confuso, mas Deus é tão simples. Às vezes o caminho é só falar de Jesus para o seu vizinho. Às vezes seu caminho é só louvar a Deus na janela dos outros ouvidos. Deus é simples, a gente complica. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha verdadeira é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é só música e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Meu irmão, eu queria te agradecer por estar conosco essa noite, por louvar a Deus junto conosco, por ouvir a palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, que o Senhor possa fazer morada no teu coração. Eu queria agradecer especial a cada um de vocês, amigos, parentes, pessoas que não são da igreja, mas que estão conosco essa noite.
eu queria te agradecer por estar conosco. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença, ó Deus. Obrigado por cada pessoa, Senhor, cada alma que Tu trouxe essa noite, ó Senhor. Cuida, Senhor, dirige essas pessoas, meu Deus. Cuide de cada coração, de cada situação, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer a glória sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, digam, amém. Nos digam, amém. Um abraço sobre a casa, em nome de Jesus.